Boa tarde a todos. É uma alegria mais uma vez estar aqui, poder partilhar com todos essas reflexões que fizemos. O tema que eu trago hoje, eu dei esse título: O que está ao nosso alcance? São alguns temas diversos que eu irei tratar mais uma vez, temas não necessariamente relacionados um com o outro, mas em todos eles vai estar a questão, vai estar, de certa forma, a resposta, uma reflexão sobre esse tema. Do quanto nós ainda não temos bem consciência, não refletimos bem sobre aquilo que nós temos alcance com a nossa ação, com a nossa vontade, aquilo que está no nosso campo de ação e aquilo que não está no nosso campo de ação. E essa confusão, essa falta de consciência é geradora de muitos conflitos. Muitas vezes, fonte de ansiedades, fontes de culpa, de depressões, de angústias. Porque nos sentimos desapontados conosco mesmo. Nos sentimos diminuídos, porque entendemos que não fizemos o suficiente, que não conseguimos agir da maneira como deveríamos, sem percebermos que estamos a exigir algo, estamos a tentar controlar algo que não está ao nosso alcance, que não nos é pedido. Então, essas reflexões em torno desse tema central que eu trouxe para dividir com vocês. Eu vou usar mais uma vez esse pequeno livro, Bem-aventurados os simples, pelo Espírito de Valério, né, pela mediunidade do Valdo Vieira, mais uma vez pelo que eu falei da outra vez, porque ele nos traz pequenas histórias associadas a uma imagem que nos ajudam muito a tornar mais acessível, mais tangível o tema em si. E a primeira pequena história que eu trago tem subtítulo esse: Ante a epidemia. E eu vou ler para vocês, então, o que nos diz o livro sobre essa parte, essa pequena história. Portanto, ante a epidemia, e não é da Covid que está falando, hein? 61 foi publicado o livro. O pai, imensamente extremoso no afeto pelo filho único que a excelsa providência lhe confiara, assustou-se ante a epidemia de sarampo que graçava na cidade e tomou medidas urgentes para afastá-la. Chamou o jovem a conselho, adquiriu-lhe guarda-roupa extenso, deu-lhe várias cartas de recomendação, indicou-lhe o balneário em que deveria descansar dos estudos por 2 meses. Fez-lhe grande número de avisos, dotou-lhe a bolsa de vasta munição financeira. O rapaz viajou, temendo a moléstia, mas, passado 20 dias, o pai amoroso recebeu a constrangedora notícia. O moço fora assassinado por ligeiro desentendimento numa luxuosa mesa de jogo. E a mensagem final que o Espírito de Valério nos traz é a seguinte: tenha sempre presente a coragem da fé viva. Coragem da fé, desculpe. Viva confiante, seja otimista. A fé se reconhece pela conduta. Vezes e vezes, fugindo ao que nos parece perigo, estamos simplesmente buscando irremediável desespero em queda maior. Então, nessa pequena história, nós podemos nos rever em várias relações que nós temos, mas aonde é mais comum nós temos essa ilusão do controle que nós temos sobre a vida é com os nossos filhos. É muito comum nós acharmos que se agirmos certo, ele vai ser um espírito completista no fim dessa reencarnação. Ele vai já direto
para o melhor, né, o melhor do nosso lar. Só depende de nós. Só depende de nós. Então, como esse pai da história, ele entendeu que deveria agir daquela maneira, protegendo o filho, e viveu a ilusão de achar que tinha controle sobre tudo, inclusive sobre o filho, no sentido dos apegos, dos medos, né, da herança toda, da história que aquele espírito traz. Então, o que nós não temos controle, que nós achamos muitas vezes que temos? No caso da epidemia, qual é a programação que nós estamos vivendo para o globo em que vivemos, para a Terra, ou para o país que vivemos, ou para o grupo que pertencemos? Qual é essa programação que nós estamos vivendo, que tem uma programação muito maior, com objetivos muito maiores que nós podemos imaginar e que nós estamos inseridos nela? Qual é a programação dessa família a que eu pertenço, de todos esses espíritos nossos que estão unidos? Qual é a missão de cada um de nós nessa encarnação, que cada um veio com maior ênfase para aprender? Ou não? Nós não temos controle sobre isso. Claro que devemos nos esforçar, claro que devemos dar o nosso melhor como exemplo, mas precisamos pacificar o nosso coração de que podemos nos esforçar e fazer o melhor que pudermos. E as coisas podem não sair da maneira como nós julgamos que deveria ser. E principalmente sobre quem nós não temos ação, sobre quem nós não temos controle, é sobre o próximo, é sobre o outro, é sobre o nosso filho, é sobre o nosso irmão, é sobre o nosso colega, é sobre o nosso cônjuge. Porque assim como nós, cada um de nós é um mundo. Nós somos um mundo com uma história de várias encarnações, com uma parte inconsciente nossa que nós não temos acesso, que age sobre nós, que vem à tona para nos impulsionar, para nos mover, para mais um passo na aprendizagem. Nós temos toda esse ambiente, esse mundo que é o outro, e que nós não podemos alimentar a ilusão de que basta a nossa ação, basta o nosso querer, que as coisas aconteceram exatamente como nós queremos. Graças a Deus que não é assim. Ainda bem que não é assim. Né? E todos nós que nos dedicamos a uma alma, né, como pais ou como educadores de alguma forma, com passado algum tempo, se tivermos um pouco de sensibilidade, nós vamos ver ali que para aquele espírito, naquele projeto dele, tem tantos fatores acontecendo. Tem tantas pessoas que vão surgindo na vida, tem tantas situações que vão surgindo na vida, que vão ajudando, que vão auxiliando, que nós não esperávamos. Tem tantos espíritos protetores a tentar ajudar o nosso filho, trabalhando para que nós não façamos besteira, para que nós não tomemos decisões erradas. É uma interação em que nós temos uma parte e que devemos aproveitá-la ao máximo, principalmente a infância. Principalmente a primeira infância, onde ali temos o melhor campo de ação possível para tentarmos ajudar esse espírito que nos foi confiado. Ali temos um campo de ação para mudar, para tentar mudar vivências, para equilibrar relacionamentos que vêm já de um passado de desajustes. Naquele momento, devemos aproveitar para a semeadura, para que quando vem a adolescência, a juventude, a maturidade, e que o espírito toma posse dessa encarnação, ele vai se apresentar com toda a sua bagagem, com toda a sua história, com todos os seus apegos, com todas as suas dificuldades. Um fator, por exemplo, de muita culpa em alguns de nós é exatamente esse raciocínio. Se eu não tivesse feito aquilo,
o meu filho ou aquela pessoa querida nossa não teria cometido tal erro, ou teria feito tal coisa. Não é simples assim. Não é simples assim. Há um mundo por trás dessa. Esse pai, por exemplo, dessa história, poderia eventualmente sentir-se culpado. Eu fui culpado da morte dele porque fiz com que ele viajasse. Se estava na programação daquele filho, se tinha esse problema do apego, do não valorização, de outra maneira iria acontecer também. O importante dessa mensagem é nós termos consciência que nós não temos esse controle todo que nós achamos que temos e sofremos por ele. Onde nós temos um campo de ação, onde é nos pedido para agirmos é sobre o nosso íntimo, sobre nós mesmos, sobre o nosso aprendizado. A grande luta é o nosso aprendizado, é assumirmos, né, a nossa individualidade. Uma das causas de muita ansiedade nesse sentido é nós buscarmos para determinada situação várias opções de saída, várias opções de resolução para aquela dificuldade, várias opções de resolução para aquele momento. E nos atrapalhamos com todas essas opções. E nos atrapalhamos com aquela situação. Essa necessidade de controle nosso cria uma enorme ansiedade. Então, existe, né, aquele velho provérbio, né? Aquilo que não tem solução, solucionado está. E ao longo da nossa vida, tenho certeza que todos nós já passamos por experiências em que estivemos inquietos, estivemos preocupados com como determinado acontecimento iria ser encaminhado, e aquilo estava nos angustiando, daí externamente chega uma situação que não há opção. O caminho é esse. É uma questão de saúde, é uma questão financeira, é uma questão de outra pessoa tomar uma decisão que foge ao nosso controle, um terceiro que está... E nós, por incrível que pareça, sentimos uma certa paz. Não era, eventualmente, aquilo que nós queríamos. Não era aquilo que nós tínhamos idealizado como sendo melhor. Mas sentimos uma certa paz por estar decidido. Ok, então é aqui que eu vou trabalhar. É esse campo que eu tenho para agir. E essa multiplicidade, esse atrapalho que nós temos, essa dificuldade que nós temos quando temos muitas variáveis, é estudada. Faz parte da nossa psicologia, da nossa forma de estar. É, de certa forma, um desequilíbrio ainda entre aquilo que nós já temos capacidade intelectual e moral para lidar e as opções e as estruturas todas que nós achamos que podemos lidar, achamos que já podemos controlar. Essa questão das dificuldades que nós temos frente a muitas opções, a muitas variáveis, foi estudada e foi apresentada a público, por exemplo, nesse livro, O Paradoxo da Escolha, porque mais é menos, por Barry Schwartz, em 2004. É interessante as pesquisas que esse pesquisador apresenta nesse livro, em que eles fizeram, por exemplo, experiências assim com os grupos, e uma parte do grupo poderia escolher entre 24 gelatinas. E outra parte do grupo poderia escolher entre 6 gelatinas apenas. E eles observavam que aqueles que tinham menor número de opções eram os que saíam mais tranquilos, eram aqueles que queriam eventualmente comprar a gelatina, queriam repetir a experiência, enquanto aqueles que tinham muitas opções se sentiam perturbados, porque não conseguiam decidir e acabavam por não aproveitar aquela experiência. Acabavam por não sair dali tranquilizados e poder aproveitar aquele momento. O livro aqui dele não abordou experiências que eu acho que ele deveria fazer. Se pegasse esse grupo que tinha muitas opções, muitas variáveis, e num outro momento, ao longo do tempo, deixasse-os que eles conhecessem
que eles experimentassem, que eles tivessem mais contato com as diferentes opções, no caso da gelatina, que em experiências à frente, eles seriam capazes de aproveitar todas aquelas opções que eles tinham. Com tanto resultado, com tanta alegria, com tanta satisfação, como o grupo que no começo tinha menos alternativa. Isso quer dizer o quê? Que gradativamente nós vamos ampliando nossa capacidade de ação e vamos conseguindo lidar com mais alternativas, com mais campo de ação. Vamos evoluindo e a nossa angústia vem do não percebermos aquilo que já conseguimos, daquilo que não conseguimos. No caminho da luz, o Emmanuel nos relata que Jesus, né, enquanto responsável maior pela Terra, e vários dos seus, de alguns espíritos também, provavelmente do mesmo nível dele, o planeamento que eles fizeram para a Terra, desde o seu início. E fiquei refletindo as decisões que Jesus teve que tomar ao longo dessa caminhada da Terra. Teve que decidir a nível de leis da genética. Me surpreendi, eu achava para mim a genética uma coisa tão maravilhosa, deve ser a mesma para todos os planetas. Eles pegam ali, pum, 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 já está pronto no outro planeta, traz para cá e usa. Não. Eles fizeram decisões e pesquisas para a genética para a Terra. Isso é um campo de decisão enorme, não? Teve que tomar a decisão de fazer uma migração de grandes grupos de outros planetas para cá. Então, que leque de opções, que leque de variedades que espíritos da natureza de Jesus têm para agir. Mas é um campo de ação que eles já estão preparados para tal. E assim, gradativamente, nós vamos ampliando. Temos que tentar fugir do conflito de não nos conhecermos e achar que já temos ação maior do que deveríamos, que realmente já temos. Então, viver o hoje, tomar consciência daquilo que está sobre nossa ação, ganharmos consciência daquilo que não está ao alcance do nosso controle e conseguimos viver em paz, conseguimos viver com o nosso coração tranquilizado. Sempre caminhando, sempre buscando mais. É uma sensação do que aquilo que eu tenho, aquilo que eu já conquistei, aquilo da maneira como está, já é suficiente para eu estar feliz e para eu estar agradecido. É a frase assim, está tudo bem. E viver pacificamente esse está a correr tudo bem. Outro tema que tem relacionado com isso, outro mecanismo às vezes que nós usamos que nos atrapalha no nosso desenvolvimento, é não sabemos lidar com os momentos da nossa vida em que está tudo tranquilo. Nós passamos todos, de certa forma, por momentos da nossa vida que ela entra, de certa forma, numa velocidade cruzeiro e nós estamos ali, né, amadurecendo e sedimentando conhecimentos e sedimentando aprendizados que já conquistamos e, às vezes, ela entra em turbulência. Às vezes, juntam-se desafios para nos movimentar e nos fazer refletir sobre aquilo que nós devemos conquistar. Mas nós, muitas vezes, temos dificuldade em viver nesses momentos em que tudo está ok, em que tudo está bem. E vivemos ansiosos porque pode não ficar bem a qualquer momento. Então, quem trabalha isso, que eu resolvi partilhar com vocês, é essa autora, a Brené Brown, na Coragem de Ser Imperfeito. Ela trabalha essa questão e traz alguns dados interessantes naquilo que ela chama de alegria como mau presságio. E ela fala que nos estudos, nas coletas de dados, nos estudos que ela fez, ela percebeu que muitas pessoas têm uma ansiedade constante quando as coisas estão todas bem. Então ela relata, por exemplo, mães em que o filho está no berço, saudável, está tudo certo. É viver aquele momento e aquela mãe não consegue porque se está tudo bem é porque alguma coisa vai ficar mal. Porque vai acontecer alguma coisa. Isso
ela diz que acontece com muita frequência. Esse relato, por um caso de mãe, eu já escutei ao longo da minha vida. Me lembro de mais de uma vez já escutar mães, né, e pais dizerem isso. Eu olho meu filho, mas não consigo ficar em paz. Porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Ela relata, por exemplo, de uma mãe que a filha passou na faculdade que queria, passou para a universidade que queria, e o sentimento dela, que coisa boa. Não, mas se está tão bem, é porque vai acontecer alguma coisa má. E angustia-se com isso. E não consegue viver isso. Então, ela teoriza da seguinte maneira, ela faz a seguinte organização de ideias que eu acho interessante. Ela diz assim, à medida que o nosso mundo, a nossa visão de mundo, de cada um de nós vemos o mundo como um mundo de escassez, ou seja, é um mundo que é um mundo de sofrimento, é um mundo de falta, é um mundo que para eu estar bem o outro tem que faltar ao outro. É um mundo onde que predomina a doença, é um mundo em que predomina a violência, é um mundo em que predomina a ignorância. Quanto mais a minha visão do mundo é essa, é claro que se eu estou bem, se eu estou feliz, alguma coisa está errada. E a qualquer momento isso vai derrubar. A qualquer momento isso. Então nós somos incapazes de lidar com a hipótese de sermos surpreendidos pela dor, de sermos surpreendidos, de vivemos a incerteza, né, o risco, a exposição emocional. Então volta naquele primeiro tema. Nós queremos controlar isso. Nós queremos controlar não só o presente, não só a outra pessoa, mas eu quero controlar o futuro todo. Senão eu não posso ficar bem. E não vamos estar nunca. Né? Porque a vida vai mexer, vai nos desafiar. Né? Vão ter alterações. E se nós não somos capazes hoje de viver com essa incerteza, com essa consciência de que passaremos por dificuldades, passaremos por alterações, nós vamos viver a vida inteira ansiosos, angustiados, sem poder aproveitar o momento. Ela relata outro caso de um senhor que ele dizia assim, para não sofrer, eu já esperava sempre o pior. Para me proteger do sofrimento. O meu mecanismo, né, a minha proteção, eu já esperava sempre o pior. E vivia já na expectativa do pior. E daí sofre um acidente de carro, a esposa nesse acidente de carro falece, e ele adianta, que estupidez que eu fazia, o que essa minha perspectiva me ajudou? Nada. E daí ele diz, que pena que só agora, depois desse acontecimento, é que eu aprendi a viver o momento, independente de como vai ser exatamente amanhã. Ele fala, tenho pena que a minha esposa não está aqui comigo para viver essa nova forma de estar na vida. Então ela fala que, de certa forma, nós vivemos assim, é mais fácil viver decepcionado sempre do que se decepcionar. Então esse mecanismo de querer controlar o futuro faz com que nós muitas vezes nos enterremos e não consigamos viver realmente o momento. E qual é o antídoto que ela propõe para esse nosso mecanismo de achar que quando temos uma alegria, temos muitas coisas para comemorar, essa reação que nós temos, então porque alguma coisa vai acontecer mal. E é muito simples o antídoto que ela propõe. Ela propõe um antídoto da gratidão. Do trabalharmos em nós a questão da gratidão. Vivemos aquilo que nós temos nesse momento e sermos gratos por aquilo que vivemos. Sempre buscarmos aproveitar isso, alimentarmos isso, cultivarmos isso. E ela faz uma reflexão interessante, mas por que a gratidão é importante, tão importante? Ela diz assim, e eu concordo com ela, para nós sermos gratos por alguma coisa, por nós sermos gratos para uma situação, eu tenho que antes me dizer assim, isso que eu tenho já é bastante também. Já é muito. Eu recebo muito. Então é o reconhecimento do que nós recebemos. É um dizer, já é muita coisa que eu recebo. Que bom
Então, para eu agradecer, eu abro mão do controle. Eu abro mão do controle sobre o futuro. Eu abro mão do controle sobre tudo que não está, na verdade, ao meu. E puxando para a nossa visão espírita, como ter essa gratidão? Como ter essa visão de mundo sem essa escassez? É a construção da nossa fé. Buscar o nosso relacionamento com Deus, com o Pai, cultivar esse relacionamento para podermos nos relacionar com a sua obra de uma maneira mais equilibrada, mais pacífica, mais tranquila. Então, a próxima pequena história que eu trago desse livro tem esse título, Em Tempo Algum. Então, nós vemos ali uma árvore, aquele senhor, ele está ali com o chapéu de chuva à mão, parece que tem ali algumas moscas, algumas coisas incomodando ele. Vamos lá ver o que a história nos conta. Em tempo algum. Caíra a noite e o viajante pedia socorro a Deus. Sentia-se doente, longa fora a caminhada, doía-lhe o corpo, estava exausto. Orando sempre, encontrou árvore acolhedora que lhe pareceu agasalhante refúgio. No pé do tronco anoso, grande cova caprichosamente forrada de raízes, era leito ao luar. Suspirou o viajor, fatigado. Deus ouviu-me. Afinal, o repouso. Ajoelhou-se e ia estender o manto roto no chão, quando verdadeira nuvem de maruins surgiu no assalto. Maruins é um tipo de mosca que pica, que incomoda muito. Picadas na cabeça, no rosto, nas mãos, nos pés. E eram tantos os dardos vivos e volantes em derredor que o pobre recuou espavorido, para dormir ao relento, entre as pedras e espinheiros da retaguarda. De corpo dorido, pensava desalentado. Tolo que sou de acreditar na oração. Estou sozinho, nada de Deus. Na manhã seguinte, porém, retomando a marcha, voltou à árvore do caminho e, somente aí, reconheceu admirado que a grande cova de que fora obrigado a afastar-se era a moradia de vários escorpiões. E a mensagem final dessa pequena história é: não descreia da prece em tempo algum. E nos casos em que você encontre empecilhos para possuir o que mais aspira, guarde entre aborrecimentos e provações a certeza de que muitas vezes o que lhe parece uma situação invejável não passa de ninho enganador. Já avisei vocês que esse livro tem assim uma relação causa e efeito forte, direta. Né? Na espiritualidade dessa época as coisas eram um bocado assim. Então, a mensagem desse livro é imediata, é direta, né? E a reflexão que eu queria trazer para vocês é: do Pai Nosso, Jesus nos pede para nós pedirmos assim, né? Que o pão nosso de cada dia me seja dado, né? Nos seja dado. O pão nosso de cada dia nos seja dado. Ele nos pede que nós saibamos pedir isso, né? E nós temos uma enorme dificuldade de fazer esse pedido. O Senhor ali pedia o descanso, o melhor descanso possível. Mas na ideia dele, o melhor descanso possível era naquela árvore, naquele ninho que parecia muito acolhedor. E foi oferecido a ele não só a proteção, como outro lugar para ele poder descansar. Então, quando nós vamos fazer um pedido, se nós conseguíssemos cada vez mais pensar o sentimento, o que eu vou sentir, o que eu quero realmente sentir quando eu conseguir realizar isso que eu estou pedindo, ao invés de querer construir os tijolos exatamente que vão me fazer chegar até esse objetivo que eu quero, nós muitas vezes melhor vamos pedir e melhor vamos nos colocar na situação de receber. Por exemplo, há pouco tempo atrás,
eu pedia lá nos meus pensamentos uma ajuda de ordem material, financeira. E achava, não, isso é o melhor. É isso que eu preciso. Isso que eu preciso. Eu precisava não precisar trabalhar mais. Isso que era o ideal. Essa que era o ideal. E depois, refletindo sobre isso aqui, eu pensei, mas, parei. Qual que é o sentimento que eu quero ter? Quando eu conseguir atingir essa né? E pensei, não, mas o sentimento que eu quero ter, claro, eu quero essa tranquilidade, né? Essa tranquilidade, mas podem vir vários efeitos colaterais. Eu posso me acomodar, eu posso deixar de crescer, eu posso deixar de aprender, eu posso não estar preparado para isso. Né? E tenho trabalhado nesse sentido, olha, dê o pão que eu preciso, para que eu consiga aprender, para que eu consiga... Então, é uma questão de nós amadurecermos o que é a felicidade que nós queremos. O que é a felicidade que nós queremos? E tentarmos construir essa felicidade da maneira como tem sido tão repetido aqui, tão trabalhado aqui nos evangelhos. É uma felicidade que independe do que acontece externamente. É uma felicidade íntima frente às situações. E é isso que nós queremos. Todos nós, se nos perguntarmos se quer ser feliz, o que é que você mais quer ser feliz? Quero ser feliz. Aquilo que nós entendemos por felicidade é que vai ofuscar e vai nos fazer nos ficar sempre perdidos, porque nós queremos construir essa felicidade através de caminhos que nós entendemos ser o melhor. E muitas vezes não é. Então, se conseguirmos, nesse sentido, cada vez mais buscarmos a sensação, o sentimento que é principal, nós talvez consigamos nos entregar mais, nos deixarmos levar com mais paz, com mais tranquilidade e aproveitar que a vida os desafios que a vida nos oferece a cada um. Se conseguimos fazer esse trabalho, essa realização, porque o que nós queremos é crescer. Essa felicidade íntima, essa felicidade que independe do que acontece externamente, ela é fruto do nosso desenvolvimento intelectual e é fruto do nosso desenvolvimento moral. É quanto mais nós conseguimos viver a lei de amor. É isso que nós queremos. Que possa acontecer da maneira em que a vida, em que o Pai percebe que é melhor para cada um de nós. Outro aspecto com relação que eu queria partilhar com todos é que naqueles momentos em que nós mais precisamos orar, em que nós mais precisamos pedir, são os momentos que nós temos mais dificuldade. Né? Aquela em que a casa está balançando, em que as dificuldades vêm todas juntas, em que nós nos percebemos, né, com as nossas limitações de uma maneira mais clara, mais evidente, em que precisamos trabalhar isso e vamos nos colocar numa situação, né, de oração, é o momento em que nós temos mais dificuldade de nos acalmarmos, é o momento que nós temos mais dificuldade para entrarmos, como Jesus pediu, no nosso quarto íntimo e conversarmos diretamente com o Pai, que sabe o que acontece em nosso coração. Então, quero partilhar com vocês alguns recursos que eu tenho usado e que têm me ajudado, que não quer dizer que ajude a todos. São vários recursos que cada um usa para, nesses momentos em que não conseguimos nos controlar a ansiedade, buscar alguma ajuda que consiga. Então, a música, a caminhada, ao recolher-se em determinado ambiente. São vários recursos. Eu já conheci uma pessoa que pegava o carro e ia passear na cidade, que seria um horror para mim, mas a pessoa conseguia se pacificar dessa maneira, ok. Né? Aquilo distraía-o e ele conseguia se acalmar, conseguia buscar a prece. Mas os recursos que têm me ajudado e que eu partilho com vocês, eu já falei aqui certa vez, quando a cabeça não consegue parar, eu não consigo focar, eu começo a rezar o Pai Nosso repetidamente, sem interpretá-lo necessariamente, como se fosse um terço. Pai Nosso, eu começo a fazer isso repetidamente, e cada parte do Pai Nosso eu tento
prestar um pouco atenção nele, até que eu consiga refletir nele inteiro. Geralmente, nesse momento, eu me sinto mais pacificado. Já vi de outras pessoas dizerem que também se sentem bem assim. Né? Aí fiquei pensando, será que o terço veio disso? Será que alguém lá atrás percebeu que eu ficar rezando o terço ajudava? Essa repetição mnemônica, repetidamente, ajudava? Outro recurso, sem dúvida, que ajuda muito é a meditação. E a meditação, no caso, ela é um mundo, né, o aprendizado da meditação. Não faltam recursos hoje para nós aprendermos a meditar, mas é uma caminhada também, é um aprendizado bem... E a técnica mais simples, mais objetiva de meditação, que acho que está acessível a todos nós, é nós focarmos durante alguns minutos a nossa atenção em alguma parte do nosso corpo. Se puder ser a respiração, melhor ainda. Exercitarmos e pôr a nossa atenção em alguma parte do nosso corpo. E não nos exigirmos mais que isso. Pôr a nossa atenção em alguma parte do nosso corpo. Não controlar essa parte do corpo. Não tentar controlar a respiração, só observá-la. E esse exercício, passado alguns segundos, eu pelo menos me sinto já mais calmo e já em melhores condições de orar. E o outro recurso que eu percebi há pouco tempo atrás, o quanto me ajuda, há muitos e muitos anos atrás, eu ouvi numa palestra alguém dizer, acho que foi o Divaldo, tenho quase certeza que foi o Divaldo, ele relatar que ele tinha uma lista de pessoas por quem ele orava todos os dias. Ele tinha uma lista consigo de pessoas que ele orava todos os dias. E eu, na altura, falei, por que não? Acho que é um recurso que todos nós podemos ter. Nós sabemos que determinadas pessoas estão precisando de ajuda, por que não? Colocamos ali para repetidamente, durante algum tempo, pedirmos por essas pessoas. E eu percebi também que muitas vezes estou com dificuldade para me acalmar, para conseguir orar, para conseguir fazer a prece. Eu começo antes a pedir por essas pessoas que estão na minha lista. Essa minha lista, alguns anos atrás, no começo era um pedaço de papel que eu tinha escrito. Claro, agora está no telemóvel, né? A lista. Mas esse começar a orar pelos outros, pelo tempo, passar um pouco de tempo, eu sinto que consigo me acalmar e consigo pedir por mim mesmo. Até tem um fato engraçado sobre isso, que eu tinha essa lista, ainda no tempo do papel, e era uma lista que ficava na minha cabeceira da cama. Eu orava, eu fazia essa oração antes de me deitar. E certa vez uma senhora protestante, evangélica, né, que tinha ido fazer a limpeza da minha casa, ela ia não me lembro que frequência, mas teve um dia que ela chegou para mim e falou assim, Gustavo, tá tudo limpinho. Inclusive eu já orei por todas aquelas pessoas que estão lá que estão lá na tua lista lá. Já rezei para todo mundo. Eu achei espirituoso da parte dela e ela com certeza deve ter feito. Porque ela pegou a lista, olhou a lista, claro, para que é essa lista de pessoas aqui? E eu na época ainda acho que escrevia um pouco o que a pessoa precisava mais. Então ela aproveitou para orar. Era essa parte que eu queria partilhar com vocês com relação à oração. A próxima pequena história desse livro tem esse título, Aparências. E ela nos conta o seguinte. Este senhor vive com aparência impecável. Cabelos penteados, barba feita, roupa distinta, sapatos lustrosos, dinheiro no bolso, depósitos bancários, estômago saciado, vastos conhecimentos, residência confortável, família constituída, ótima situação social. Aparentemente, mostra ter tudo para ser feliz, mas não é. Ele é portador de uma fístula em forma de chaga oculta, a doer continuamente. E daí ele termina a história passando a seguinte mensagem. Esse é o retrato do homem comum. Aparentemente, mostra ter tudo para ser feliz, mas não é. Traz a fístula invisível da angústia em forma de chaga mental, entre a dúvida e o desespero, a fustigar-lhe o espírito continuamente.
é um enfermo difícil e pouco lhe adianta a boa aparência com a alma atribulada. A renovação exterior nada vale se a alma em si, usando as ferramentas da vontade, não se dispõe a melhorar a si mesma. Medite essa verdade e atenda à própria transformação moral para o bem, desde os mínimos atos de cada dia, para que a insaciedade e a inquietação não se façam pragas destruidoras da sua vida. Então, mais uma vez, a questão do controle que nós achamos que temos e dessa questão que nós conseguimos avaliar a tudo e a todos e já fazemos um juízo de valor. Por que aquele tem tudo de bom, tão feliz e eu não tenho? Por que alguns têm tanto e eu não tenho? E ainda por nossa limitação, não conseguimos ter o sentimento de olhar para alguém que tomara que tenha realmente, tomara, por que não, que tenha toda a situação externa tão bem e que esteja intimamente bem também. Por que não desejar tão... Que bom! Que bom! Ao invés de nos lançarmos, de certa forma, num pensamento de inveja e facilmente, às vezes, queremos inconscientemente que não esteja tudo bem, que podemos cair nisso. Ah, não, se ele está com tudo isso tão bem certinho, assim, tão feliz, é porque lá deve ter alguma coisa que faz ele sofrer. Lá com aquele sentimentozinho assim, que nos dá uma calma. Ou seja, o sentimento da inveja. Temos que tentar fugir disso para não alimentarmos isso. Mas não temos a ilusão de que nós não sabemos, mais uma vez, o mundo de cada um. O mundo íntimo de cada um. Saímos dessa avaliação, desse julgamento pelo exterior, para termos consciência de que não sabemos o que vai lá no íntimo daquela pessoa. Né? E outro aspecto que nós temos com relação a isso, nós temos a tendência de achar que a pessoa que tem as aparências, que tem todo o que parece estar bem, estar feliz, estar tudo que a felicidade do mundo está toda ok, não precisa de ajuda. Não precisa de ajuda. Temos o vício de achar que só precisa de ajuda aquela pessoa que materialmente está muito mal, aquela pessoa que mentalmente está com muita dificuldade, aquela pessoa que socialmente está à parte de qualquer grupo. Sem percebermos que quem está com essa aparência muitas vezes precisa de muita ajuda também. Pode não precisar do apoio material, mas pode precisar da nossa amizade, pode precisar da nossa atenção, pode precisar que nós o escutemos. Então saiamos dessa rotina, dessa forma de ler e de interpretar e querer julgar os outros e tudo que nos acontece pelas aparências. A próxima pequena passagem que eu quero partilhar com vocês tem esse título, No Lado Oposto. E essa passagem nos diz o seguinte: o homem vivia no sopé de elevada montanha. Aplicara a existência estudando os meios de conquistá-la. Fez projetos meticulosos. Planejou a via de acesso. Calculou os patamares da escalada. Consumiu longo tempo. Gastou dinheiro. Selecionou o pessoal necessário ao grande feito. Depois de ingentes esforços, sacrificando inúmeras vidas de companheiros e animais e perdendo vasta cópia de material no decurso de toda a existência, conseguiu atingir o topo. Com surpresa, encontrou lá em cima toda uma nação de habitantes felizes, em plena comunicação com os vales imensos, através de primorosa estrada que haviam construído no lado oposto. E a mensagem final que ele traz é essa: assim tem sido a vida de muitos filósofos e teóricos na Terra. Fazem estudos, traçam projetos, perdem fortunas, dissipam oportunidades, queimam a saúde, articulam hipóteses e problemas, discutem, azedam as horas. Fogem à cooperação e à fraternidade, mas, galgando as alturas da morte, analisam os gastos inúteis e a falta de objetividade
dos esforços que despenderam, pois os planos de levantamento do caminho que buscavam tornam-se pueris e integralmente superados pelas criaturas de boa vontade, que colocam proveito e serviço acima de contenda e conversa. Como espírita, observe o que você procura. Estude sempre, mas seja prático, para que além da morte, o frio e a sombra da inutilidade não lhe surjam à frente. Então, mais uma vez, uma mensagem que nos chama a atenção, a nossa vontade enorme, a nossa maneira de estarmos na vida, querendo controlar, nesse sentido aqui, nos chamando que queremos fazer o caminho, descobrir a roda, em alguns casos, por nós mesmos. Não serve a roda que já está. Nós temos que construir nós, a partir do zero, aquela roda. Então, queremos atuar na caridade, queremos ajudar instituições, mas não podemos ajudar várias instituições que já estão estruturadas, que precisam de mão de obra, que precisam ali de boa vontade. Daquela maneira não serve, não é como eu entendo que deve ser. E desistimos. Somos, de certa forma, os caçadores, às vezes, de dificuldades, os caçadores do pior caminho, os caçadores dos caminhos mais tortuosos. Ao invés de buscarmos sermos práticos, buscarmos agir no bem, naquilo que nos é pedido a cada instante. E, com relação ao movimento espírita, a nossa postura com relação ao movimento espírita, nós, no movimento, eu acho que tem uma grande chamada de atenção aqui, que nós devemos refletir sobre quais são as discussões, quais são os dilemas que valem a pena nós fazermos ponto de debate, ponto firme, e muitas vezes nos afastarmos, desistirmos de determinado grupo, por determinado dilema. O que vale a pena? Muitas vezes uma discussão, um dilema, que se nós analisarmos ele, não reflete em nada de essencial para a nossa conduta de vida, para a nossa prática que nós queremos ter enquanto espíritas, para a nossa prática que nós queremos ter na casa espírita. Vale a pena essa discussão? Vale a pena essa contenda ou não? Expressarmos, claro, a nossa opinião. Expressarmos aquilo que nós pensamos. Mas não fazemos pé e muitas vezes colocarmos uma energia enorme em torno de um assunto que não vai ter um reflexo direto naquilo que é importante, que é a nossa busca de equilíbrio, a nossa busca de ação no bem, no conhecimento de nós mesmos. O que vale a pena nós colocar? E existem muitas contendas no movimento espírita. Existem muitas divergências. Como não poderia ser diferente, juntou mais que duas pessoas, mas juntou duas pessoas, já tem ali um campo para pensamentos diferentes, para formas de construção diferentes. A maneira como nós conseguimos viver ou não essas diferenças é que fará a diferença ao final, né, da encarnação, mas o quanto que eu aproveitei o ambiente, o quanto que eu aproveitei aqueles recursos todos que me foram oferecidos para realmente crescer. Então era isso que eu tinha para partilhar com vocês hoje. Não sei se alguém quer fazer algum